Bom, pessoal, então exercício número 6 de lei de propagação de variância e covariância, né? O que nós temos aqui, ó? Então a gente tem aqui um alinhamento que liga dois pontos, ok? O ponto A e o ponto B. Esses dois pontos eu conheço as coordenadas, conheço x de A, y de A, x de B e y de B. E conheço também o desvio padrão de x de A, desvio padrão de y de A, desvio padrão de x de B, desvio padrão de y de B. Ok? Então, aqui, imaginando aqui um sistema local topográfico, aqui, tá? Bom, o que eu quero determinar? Quero determinar o azimuth do alinhamento AB e o desvio padrão do azimuth AB. Então, eu vou ter que propagar as incertezas das coordenadas dos dois pontos conhecidos para descobrir qual que vai ser a incerteza, né, do meu azimuth calculado. Lembrando que sempre, né, lei de propagação de variância e covariância, né, são propagação de erros aleatórios. Bom, aqui topografia, né, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a equação que eu já coloquei aqui, né? Bom, a topografia, posso passar aqui rapidinho, né? Já tem que ter esse conhecimento prévio. Vamos imaginar que o eixo x e y, aqui a direção norte, aqui paralelo também ao eixo y. A gente vê, né, que sai do... Aqui a gente tem um triângulo, ó. Triângulo retângulo, certo? A gente tem então o ângulo do azimuth aqui, do norte até o alinhamento, né? Então, cateto oposto, que vai ser essa parcela aqui, ó. Essa de cima, que vai cair aqui, né? Que vai ser o que? O ΔX, né? Ó, cateto oposto, aqui a mesma coisa aqui em cima. Então, cateto oposto. Então, x de B menos x de A me dá essa parcela, dividido pelo cateto adjacente, né? Que vai ser o ΔY, ok? Estou passando rápido aqui, que isso aqui é conteúdo de topografia. Y de B menos Y de A. Aí, como eu quero o ângulo, o azimuth, né? Claro. O azimuth do alinhamento AB vai ser, passando para lá, a tangente. Então, tangente é menos 1. A nossa área também gosta de falar arctangente. Então, tangente é menos 1 de ΔX sobre ΔY. X de B menos X de A, Y de B menos Y de A. Aqui eu não coloquei, mas tem uma constante, né? Essa constante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o quadrante, né? Então, topografia, tem que saber se está no primeiro quadrante, se está no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto, né? Então a gente vai ter aqui uma constante aqui para adequar o azimuth, né, com relação ao quadrante a qual ele pertence. Tudo bem? Isso aqui é topografia básica. Bom, então essa constante aqui, né, claro, não vai ter influência, né? A constante não tem variabilidade, ela não vai ter influência na lei de propagação de variância e covariância, que é o foco nosso aqui. Então, quem vai ter influência é essa parte da equação aqui, ok? Então, a gente viu pela lei de propagação de variância e covariância, né? Então, a matriz variância e covariância de que eu desejo, que é do azimuth AB, é a matriz das derivadas parciais D, que multiplica a matriz variância e covariância de x de A, y de A, x de B, y de B. Aqui, didaticamente, é um recurso que eu uso já indicando quem é a diagonal principal nessa matriz variância e covariância, que multiplica a matriz D transposta, a matriz das derivadas parciais transpostas. Bom, aqui então informando a matriz variância e covariância de quem eu conheço, então entra com a variância de XA, variância de YA, variância de X de B e variância de Y de B aqui na diagonal principal. Fora da diagonal principal, covariâncias nulas, no caso aqui em questão que eu estou considerando. Se tivesse covariância também entre as coordenadas do próprio ponto e entre os pontos, isso aqui teria valores de covariância, não tem problema nenhum. Aqui eu estou estipulando como sendo tudo igual a zero. E de novo, eu estou montando o probleminha aqui de maneira algébrica, sem valores por enquanto. Bom, então, até aqui tudo bem, né? Qual que vai ser o lance aqui, né? Os alunos costumam dar uma travada. Tem que fazer a derivada, né? A derivada da tangente é menos 1. E já está aqui, ó. Tá? Nos livros aí, vocês procurarem, normalmente a derivada já está o resultado final da derivada. Aqui eu coloquei para vocês aqui o passo a passo. Então, lá a minha matriz D, né? Minha matriz D, então, tem que derivar essa equação de cima aqui
em relação a x de A, y de A, x de B e y de B. Aqui está o exemplo aqui, também tem que ter o conhecimento disso aqui na disciplina, né? De derivada, né? Aqui, claro, vai ter que aplicar a regra da cadeia, então derivada do azimuth AB em relação a x de A, né? Primeiro você aplica a regra da cadeia, tem que aplicar a regra da cadeia, né? Você tem a derivada do arco tangente da tangente a menos 1, por exemplo, se fosse tangente a menos 1 de x, né? A derivada de tangente a menos 1 é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Então, o x, nesse caso aqui, recebe o valor de tudo isso aqui, né? Então, fica 1 dividido por 1 mais, né? Tudo aquilo ali ao quadrado. Agora, tem que derivar aqui dentro, né? Então, o x de A está aqui, que eu estou derivando em função de x de A, né? Então, você baixa... você fazendo essa derivada aqui, você chega, então, que ele está aqui nessa divisão ali, né? Você chega, então, derivando, né? Vai ficar menos 1, né? Ó, menos 1. E essa parte aqui de baixo aqui que está dividindo, né? Ó, então, vai ficar menos 1 sobre YB menos YA. Tudo bem? Bom, aí você continua o desenvolvimento aqui, ó. Aí aqui é só desenvolvimento, né? O desenvolvimento algébrico aqui. Tirou aqui fizemos aqui a continha aqui nessa parte aqui de baixo aqui, ó. Ok? Fizemos aqui. E aí a gente vê que essa parte aqui corta com lá, né? Que estava elevado ao quadrado, aqui fica só 1. Enfim, rearranjando aqui, né? A gente chega finalmente então nessa equação aqui, tá? Y de A menos Y de B dividido por x de B menos x de A ao quadrado mais Y de B menos Y de A ao quadrado. Normalmente nos livros vocês já vão encontrar já, eles dão a derivada aqui, o valor final aqui da derivada. Então a derivada do azimuth AB em relação a x de A é Y de A menos Y de B, x de B menos x de A ao quadrado, mais Y de B menos Y de A ao quadrado. Bem? Você faz a mesma coisa com relação a Y de A. Tá? Então, essa primeira parte agora, derivando em relação a Y de A, essa primeira parte fica igual, porque ele está aqui dentro. Essa segunda parte aqui que modifica, ó, tá? Essa segunda parte aqui que modifica. Tudo bem? Então, ele está aqui, ó. Ele está aqui na parte de baixo, isso aqui fica Y de A. Você passa essa parcela aqui, multiplicando aqui na frente, vai ficar Y de B menos Y de A elevado a menos 1. Aí você faz a derivada, vai ficar elevado a menos 2. Aí você joga ele para baixo de novo. Estou passando rápido, tá, pessoal? Porque isso aqui não é o foco da disciplina. Estou mostrando derivada e também a questão de contas algébricas, né? E aí volta para cá, né? Então, quando você derivou, né? Quando você derivou, baixou lá o menos 1, né? Baixou o menos 1. E depois, quando você deriva no final dentro, tem o menos 1 também, que deriva lá, que é menos y de A. Então, menos 1 com menos 1 fica positivo. Por isso que aqui não aparece nenhum sinal de menos. Tá? E aí, continuando então, né? Aí, de novo, aqui fez aqui, essa parte, desenvolvi essa parte de baixo aqui. Tá? E aí, olha que interessante aqui, ó, corta tudo aqui, né? Isso aqui corta com isso aqui, né? E aí fica, então, x de B menos x de A, dividido por x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, tá? Então, essa é a derivada do azimuth AB em relação a x de A, e essa é a derivada do azimuth AB em relação a y de A. Agora, eu não vou fazer para o restante, né? Tem que fazer para x de B e y de B. Agora a gente vai usar um recurso que nós sabemos aplicar bem, que é a analogia. Então, o azimuth, derivado do azimuth AB em relação a x de B, o que vai dar? Diferença aqui do x de B com relação ao x de A, que não vai ter um menos, ó. Não tem esse menos aqui. Então, isso aqui vai ficar... Então, como não vai ter o menos, não vai inverter isso aqui. Então, isso aqui vai ficar y de B menos y de A dividido por todo aquele resto,
o denominador não muda. Ó. X de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Tá? E derivada do azimuth AB em relação agora a y de B. Então, tá olhando aqui, ó. Tudo bem? Vai dar x de A, porque o menos vai ter influência aqui, ok? Porque o outro é y de B menos y de A, o menos com menos aqui que eu comentei ficou positivo. Aqui o menos vai ficar, quando fizer a derivada aqui que eu jogo essa parcela para cima, que fica menos 1, quando desce, menos 1 fica influência. Por isso que aqui fica, em vez de ficar x de B menos x de A, vai ficar x de A menos x de B. Tá? Dividido por toda a parcela aqui de baixo. Estou passando rápido, pessoal, porque essa parte aqui não é o foco da disciplina, né? Já tem que ter esse conhecimento de derivada. Se quiserem, como eu passei rápido, quiser saber mais detalhe, pausa o vídeo aí e olha o passo a passo aí que vocês vão entender, tá? Tudo bem? Então tá aqui as 4 derivadas que eu preciso. Aí tá aqui as 4 derivadas, então tem minha matriz D, né? Com as 4 derivadas, em relação aqui a derivada em relação a x de A, em relação a y de A, em relação a x de B, em relação a y de B, tá? E aqui, claro, para não ficar sempre repetindo essa parte aqui de baixo, aqui, né, que ficaria muito grande aqui na tela, então eu chamei de Dzinho essa parte aqui de baixo, aqui, né, o denominador que sempre é o mesmo nas 4 derivadas aqui. Então, como eu tinha uma equação, que é a equação do azimuth, eu tenho uma linha. E como eu tenho 4 valores medidos, aí que eu conheço o desvio padrão, né, x de A, y de A, x de B, y de B, eu tenho 4 colunas, tá? E aí, claro, basta eu aplicar então a matriz variância covariância do azimuth AB, basta aplicar a equação aqui que eu já tinha apresentado. Esse cara vai ter um único elemento, que vai ser a variância do azimuth AB. O desvio padrão, então, basta tirar a raiz quadrada daquilo ali. E aqui uma coisa importante, esse resultado vai sair em radianos, tá? Ele vai sair em radianos, esse resultado, né? Se vocês fizerem análise aqui das unidades, né? Aqui, vocês pararem para pensar e olhar o desenvolvimento aqui da D, essa multiplicação toda aqui, da MVC conhecida, etc., e a D transposta, vocês vão ver que é tudo cancelado. Então, isso aqui sai em radianos. E aí, claro, você quer passar isso aqui para graus, para minutos, para segundos, aí tem que transformar, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar, normalmente com ângulo, a gente está acostumado a trabalhar com o desvio padrão em segundos, ok? Bom, vamos colocar valores aqui. Vamos colocar valores aqui, depois eu mostro o script que eu fiz. Vou imaginar aqui que... Um momentinho. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos dar valores. X de A, Y de A, X de B, Y de B. Então, vamos colocar aqui um exemplo simples. 1000 metros, 1000 metros, 1500 metros, as coordenadas. E vou imaginar que essas coordenadas todas têm um desvio padrão de 0,01 metros. Ok? Todas com o mesmo desvio padrão. Só para a gente aplicar aqui. Tá? Então, tentem resolver e vejam se bate com o meu resultado. Eu fiz um script, agora vamos lá, né, para o Scilab. No caso aqui eu estou usando o Scilab online. Como eu já falei, também tem para baixar e instalar no computador. Eu fiz um scriptzinho aqui, já joguei aqui, já até rodei ele, enfim. Mas está aqui, né? Ó, entrei com os valores das coordenadas, tá? Entrei com os valores do desvio padrão dessas coordenadas. E aí fui fazendo, ó. Então aqui fiz aqui os auxiliares ΔX, ΔY, né? X de B menos X de A, Y de B menos Y de A. Achei
Achei ainda, calma, ainda não é o azimuth final. Achei aqui o azimuth, digamos assim, sem analisar o quadrante. Né? Então, a tangente é o tangente a menos 1, tá? Tá certo? E aí, o que acontece? Eu tenho que analisar o quadrante. Aí depois vocês deem uma pausa no vídeo e olhem aí, ó. Já até passei para vocês aqui, né? Para analisar quadrante o algoritmo, né? Olha lá. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tem que ver, fazendo análise dos quadrantes aí, né? É aquela parcela C que eu falei que entra aí, né? Tentar aí a análise do quadrante, para ver se ele encaixa no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, né? Aí eu entro aqui com a matriz variância dos elementos conhecidos, né? Então aqui eu coloquei a variância de x de A, variância de y de A, variância de x de B, variância de y de B. Claro, coloquei aqui o desvio padrão elevado ao quadrado, que é a variância. Só a diagonal principal. Aí, entrei com a minha matriz D, né? Que no caso é o vetor, né? Vetor D. Tá aqui, as derivadas que eu já apresentei anteriormente. Mandei fazer MVC, né? D que multiplica a MVC conhecida, D transposta, o D apóstrofo que é D transposta, e achei o desvio padrão, que eu chamei de SAZ, né, o desvio padrão do azimuth, que é a raiz quadrada do único elemento que eu tenho na MVC do azimuth ali, que eu acabei de calcular. O que eu fiz agora aqui? Isso aqui são radianas, como eu comentei. Aí aqui eu passei para graus, que multiplica 180 dividido por π, e multipliquei por 3.600 para dar o resultado em segundos. Então está aqui, ó. Está aqui o resultado. 4,12 segundos o resultado. Então, 1 centímetro de desvio padrão em cada coordenada dos dois pontos, né? Produziu aí uma incerteza do azimuth do alinhamento desse alinhamento conhecido de 4,12 segundos, 4,12 segundos, né? E o algoritmo aí funciona, né? Esse algoritmo aqui que eu fiz scriptzinho aqui, você vai, muda aqui, enfim, e você vai ter outros resultados, ele já analisa o quadrante tudo aí. Ok? Aí depois então façam, né? Para ver se vocês conseguem chegar no resultado final. Ok? Beleza.